Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, eu sou a professora Ana Paula Emendorfer, sou professora da UAB, do EAD em Filosofia e Licenciatura da UFPEL. E hoje é a nossa 15ª aula sobre inteligência artificial, tecnologias, relacionado à estética. Primeiro tenho que dizer para vocês, me desculpem pela minha voz, que eu peguei uma gripe, não me curei totalmente. Mas vamos que vamos. Hoje eu vou falar sobre Herbert Marcuse. Olha só, gente. Esse livro é maravilhoso, tá? E aí, para não me perder nos conceitos, eu vou falar sobre tecnologia. O nome do livro é Tecnologia, Guerra e Fascismo, tá? E tem um capítulo só sobre tecnologia. O que eu vou fazer hoje para vocês? Eu vou ler um pedaço e o restante eu vou colocar lá no e-aula para vocês, certo? Mas antes eu tenho um recadinho para dar. Eu sei que eu dei muito material esse semestre, até coisas que eu não vou cobrar na avaliação, é isso que eu quero dizer para vocês. Mas sobre avaliação nós vamos discutir no dia 25 de junho, nas 19 horas, que nós vamos ter a nossa webconferência, certo? Com certeza eu vou fazer uma avaliação bem bacana para vocês, que eu não vou cobrar tudo que eu coloquei no e-aula, porque senão eu teria que fazer uma avaliação gigantesca e vocês teriam muita coisa para estudar. Mas não se preocupem, que eu não sou de fazer esse tipo de coisa. Eu vou cobrar só o que, de fato, eu vou ver que vai valer a pena, que vocês vão ter um conhecimento que vocês vão ter que levar para o restante da vida acadêmica de vocês. Por que eu vou fazer isso, gente? Porque eu sei que muita gente está fazendo filosofia como uma segunda opção, outros estão fazendo como uma primeira opção, mas eu deixei bastante material porque para quem está fazendo como primeira opção e de fato quer ser professor ou professora de filosofia, vai ter ali um material como apoio para depois levar para os seus alunos, certo? Então, vamos lá. O capítulo que eu vou dar uma olhada aqui para vocês é sobre, de fato, tecnologia. Eu vou ler para vocês o sumário, tá? Tem um prefácio aqui do Douglas Kellner, que é um comentador do Marcuse, né? Tem uns agradecimentos, tem uma introdução que é sobre tecnologia, guerra e fascismo, mas eu vou falar sobre tecnologia moderna, que é um capítulo à parte, certo? Que é o seguinte: algumas implicações sociais da tecnologia moderna, que acaba sendo assim um pouco de tudo que eu já falei até hoje para vocês nessas aulas que eu tô dando desde o primeiro período, desde a primeira aula do primeiro módulo, certo? O capítulo é o 1, da página 71 a 104. Mas como eu disse para vocês, eu vou ler um pedaço só e o restante eu vou botar ali no e-aula. Aqui tá o artigo para vocês. Bom, neste artigo, a tecnologia é vista como um processo social no qual a técnica propriamente dita, isto é, o aparato técnico da indústria, transportes e comunicação, não passa de um fator parcial. Não estamos tratando da influência ou do efeito da tecnologia sobre os indivíduos, pois são em si uma parte integral e um fator da tecnologia. Não apenas como indivíduos que inventam ou mantêm a maquinaria, mas também como grupos sociais que direcionam sua aplicação e utilização. De fato, como que as pessoas utilizam a tecnologia, né, gente? A tecnologia como modo de produção, como a totalidade dos instrumentos, dispositivos e invenções que caracterizam a era da máquina, é assim ao mesmo tempo uma forma de organizar e perpetuar ou modificar as relações sociais,
uma manifestação do pensamento e dos padrões de comportamento dominantes, é um instrumento de controle e dominação. Aí aqui tem uma citação, né, que é para conferir no Lewis Mumford, que fala sobre técnicas e civilização. A técnica, por si só, pode promover tanto o autoritarismo quanto a liberdade. Tanto a escassez quanto a abundância, tanto o aumento quanto a abolição do trabalho árduo. É o que a gente está vendo hoje, né? Então eu pergunto para vocês, que a gente pode discutir também nessa webconferência, o que a tecnologia traz de bom para nós? E o que ela traz de ruim? Quais são os pontos positivos e os pontos negativos? O nacionalsocialismo é um exemplo marcante dos modos pelos quais uma economia altamente racionalizada e mecanizada, com máxima eficiência na produção, também pode operar o interesse da opressão totalitária e da escassez continuada. O Terceiro Reich é, na verdade, uma forma de tecnocracia. As considerações técnicas da eficiência e da racionalidade imperialistas superam os padrões tradicionais do lucro e do bem-estar geral. Na Alemanha nacionalsocialista, o reino do terror é sustentado não apenas pela força bruta, que é estranha à tecnologia, mas também pela engenhosa manipulação do poder inerente à tecnologia, a intensificação do trabalho, a propaganda, o treinamento de jovens e operários, a organização da burocracia governamental, industrial e partidária, que juntos constituem os implementos diários do terror. Seguem as diretrizes da maior eficiência tecnológica. Essa tecnocracia terrorista não pode ser atribuída aos requisitos excepcionais da economia da guerra. A economia da guerra é antes o estado normal do ordenamento nacional-socialista, do processo social e econômico, e a tecnologia é um dos principais estímulos desse ordenamento. Pessoal, essa parte aqui que eu tô lendo, nós vamos discutir nessa nossa webconferência, certo? Então, por enquanto eu tô fazendo uma provocação a vocês. No decorrer do processo tecnológico, uma nova nacionalidade e novos padrões de individualidade se disseminaram na sociedade, diferentes e até mesmo opostos àqueles que iniciaram a marcha da tecnologia. Essas mudanças não são efeito direto ou derivado da maquinaria sobre seus usuários ou da produção em massa sobre seus consumidores. São antes elas próprias fatores determinantes no desenvolvimento da maquinaria e da produção em massa. Bom, para compreender toda a sua importância é necessário examinar rapidamente a racionalidade tradicional e os padrões de individualidade que estão se dissolvendo no presente estágio da era da máquina. O que a gente usa na tecnologia moderna, né? As redes sociais, elas estão aí para nos mostrar o que nós podemos fazer, o que a gente não pode fazer. Bom, enfim, desde um núcleo mais individual, onde a gente usa bastante os filtros, onde a gente usa bastante a manipulação dos nossos rostos, mas não só isso, para poder parecer bem na foto. Mas não só isso, a gente tem os fake news, as fake news também, os fatos que são usados de forma manipulada. Todas essas questões a gente pode analisar dentro do âmbito filosófico de uma forma no sentido assim, ó, aquela pergunta que eu fiz anterior para vocês. O que a tecnologia nos traz de bom e o que a tecnologia nos traz de pontos negativos na realidade, né? Bom, o indivíduo humano, que os expoentes da Revolução Burguesa haviam transformado na unidade fundamental, bem como no fim da sociedade, apoiava valores que contradizem flagrantemente os que predominam na sociedade de hoje.
Se tentarmos unificar em um conceito principal as várias tendências religiosas, políticas e econômicas que moldaram a ideia do indivíduo nos séculos XVI e XVII, podemos definir o indivíduo como sujeito de certos padrões e valores fundamentais que nenhuma autoridade externa deveria desrespeitar. Esses padrões e valores diziam respeito às formas de vida, tanto social como pessoal, que se mostravam mais adequados ao desenvolvimento total das faculdades e habilidades do homem. Justamente por isso era a verdade de sua existência individual e social. O indivíduo, como ser racional, era considerado capaz de encontrar estas formas através do seu próprio raciocínio. E uma vez que tivesse adquirido a liberdade do pensamento, capaz de efetuar a ação que as transformasse em realidade. O dever da sociedade era conceber ao indivíduo tal liberdade e eliminar todas as restrições à sua linha de ação racional. O princípio do individualismo, a busca do interesse próprio, era condicionado pela afirmação de que o interesse próprio era racional, quer dizer, que resultava de e era constantemente guiado e controlado pelo pensamento autônomo. Será que a racionalidade é capaz de explicar isso? O interesse próprio racional não coincidia com o interesse próprio imediato do indivíduo, pois este último dependia dos padrões e demandas da ordem social dominante, instituída não pelo pensamento autônomo ou a consciência, mas por autoridades externas. Assim, no contexto do puritanismo radical, o princípio do individualismo põe o indivíduo contra a sua sociedade. O homem tinha de superar, eu não gosto de falar o homem, mas o ser humano em geral tinha de superar todo o sistema de ideias e valores que lhe era imposto, para encontrar e apossar-se das ideias e valores que se ajustassem a seu interesse racional. Era obrigado a viver num estado de vigilância constante, a apreensão e crítica, rejeitar tudo que não fosse verdadeiro nem justificado pela livre razão. Isto, numa sociedade que ainda não era racional, constituía um princípio de permanente inquietação e oposição. Afinal, falsos padrões ainda governavam a vida dos homens e o indivíduo livre era, portanto, que criticava estes padrões, buscava padrões verdadeiros e promovia sua realização. De fato, o que a gente pode trazer para a nossa sociedade atual? O que está acontecendo com as tecnologias? Será que a inteligência artificial ela vai mais longe ainda? Até que ponto a inteligência artificial vai? Tudo isso eu quero trazer para vocês ao discutir esse pedaço do texto que eu trouxe aqui. Ele tem mais algumas páginas e eu vou pegar essa parte e vou deixar lá no e-aula, como eu disse para vocês antes. E eu gostaria de dizer para vocês também, mais uma vez, que nós vamos discutir esse pedaço, tá? Que eu li na nossa webconferência. Algumas explicações sociais da tecnologia moderna. Aqui, gente, depois eu vou colocar lá para vocês de quando é esse texto. O Douglas Kellner, ele fala que esse trabalho coletado neste volume deve esclarecer a contínua relevância do pensamento de Marcuse para os temas atuais. Os textos aqui publicados expõem suas críticas penetrantes à tecnologia e análises dos modos pelos quais a tecnologia moderna está produzindo novas formas de sociedade e cultura com novas formas de controle social. O que eu tenho para dizer para vocês é uma coisa que não é novidade, que vocês devem saber, na realidade. Os filósofos, eles vêm desde lá da antiguidade, tudo que a gente estudou lá na Grécia Antiga, com os três principais, o Sócrates, Platão, Aristóteles. O que eu tenho para dizer para vocês
é que eles vêm desde a antiguidade trazendo assim um prognóstico do que ia acontecer no futuro. Então, o Marcuse, com o Marcuse não é diferente, certo? Por isso que eu trouxe esse texto aqui, para mostrar para vocês o quanto os filósofos estão adiante do seu tempo. Como nós temos no mundo de Sofia, é como se eles estivessem lá em cima, nos pelinhos do coelho, né? Quem leu já o Mundo de Sofia sabe do que eu estou falando. E estão olhando assim por cima a sociedade, mas não com arrogância, e sim para mostrar para nós o quanto eles são capazes de avaliar o todo a partir de uma parte só. Então tudo que acontecia em seus contextos sociais, eles analisam como um todo, certo? Por hoje é isso, então. Como vocês podem ver, eu tô com a voz bem ruim, tá sendo difícil até para eu falar, mas eu não podia deixar de dar essa aula, obviamente, né? E nós vamos discutir mais apuradamente, como eu já disse, na nossa webconferência, certo? Então por hoje é isso. Bye!